Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Miqueias, Miqueias capítulo 7. Profeta Miqueias, capítulo 7. Eu peço que você depois mantenha a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Miqueias 7. O profeta escreve assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão como rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isto, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés, como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia viram a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão de seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema A Esperança que Nasce do Desespero. Miqueias é um profeta caboclo. Ele procede de uma pequena cidade, a uns 30 quilômetros de Jerusalém, mas este homem foi levantado por Deus para trazer uma palavra solene de exortação
há dois reinos, tanto o reino do norte como o reino do sul, especificamente o reino do sul. Ele faz um diagnóstico muito preciso da situação do seu país, do seu povo, o povo da aliança. Ele levanta o problema do poder executivo, do poder judiciário, e denuncia os pecados graves que esses poderes estavam cometendo, oprimindo o povo, comprando sentenças, e os juízes dando suas sentenças por suborno. Ele denuncia o comércio injusto, da balança enganosa, do efa minguado, mostrando que Deus não se limita aos templos religiosos, mas Ele é Deus no parlamento, Ele é Deus nos palácios, Ele é Deus nas cortes, Ele é Deus na indústria, Ele é Deus no comércio. Ele está com seus olhos atentos às realidades que acontecem em todas as esferas da nação. Ele vai para dentro dos templos e percebe que os sacerdotes estão corrompidos, que os profetas estão corrompidos, que a religião está levedada pelo fermento da maldade, também da corrupção, porque profetas profetizam por dinheiro e sacerdotes realizam o seu trabalho também por suborno. Ele examina a família e percebe que a família está em decadência, não há confiança conjugal, os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos, as noras não confiam nas sogras, as sogras não confiam nas noras, e desta maneira ele olha toda a nação do povo de Deus, o povo da aliança, e vê uma corrupção tamanha que não há outro destino para este povo a não ser o amargo cativeiro da Babilônia. Mas aqui no último capítulo deste profeta, ele vai mostrar inicialmente o seu desespero, e eu convido vocês para olharem isso comigo. Primeiro, notem versículo 1, a dor solitária do profeta, quando ele diz: ai de mim, ai de mim. E ele diz isso, irmãos, porque se você olhar à luz da Escritura, os homens de Deus do passado, seja Esdras, seja Neemias, seja Daniel, e no capítulo 9 de cada um desses livros, há uma oração de confissão. E nesta oração de confissão, quem ora não se isola do povo que peca, ele se identifica. A dor do povo é a sua dor, o drama do povo é o seu drama. E ele está aqui dando um ai de angústia, de dor. E ele compara a sua situação de uma maneira muito dolorosa. Veja você o versículo 1. Porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há um cacho de uva sequer para chupar. Ele olha para o povo e vê a nação, e vê o povo da aliança, como um campo que foi colhido. E não tem mais fruto para colher. Ele está com fome, mas não há sequer na vindima, sequer um cacho de uvas. Não vê nenhuma virtude. Não vê nenhuma coisa que pudesse trazer esperança para o seu coração e saciar a sua fome e sede de justiça. Segundo lugar, você nota a degradação generalizada do povo da aliança nos versos 2 a 6, e eu peço que você observe comigo como é que é isso. Primeiro, a apostasia generalizada do verso 2. Você pode ler em voz alta comigo o verso 2? Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça seu irmão como rede. Ele não só diz que não tem mais piedade, e ele já colocou no livro dele que isso não tem piedade no palácio, não tem piedade na corte, não tem piedade no parlamento, não tem piedade no templo, não tem piedade na família, não tem piedade no comércio. Toda a nação, todas as áreas, todos os setores da nação estão contaminados pelo pecado, e ele diz: pereceu da terra o piedoso. E ele vai mostrar que, além disso, as relações estão tão afetadas pelo pecado que todos espreitam para derramar sangue, mas não é contra o inimigo, contra o estrangeiro, contra aquele que lhe oferece risco. Cada um caça a seu irmão
com rede. As relações estão totalmente adoecidas. Mas tem mais. Olha comigo que além dessa apostasia e dessa deslealdade, ele mostra uma corrupção generalizada da liderança. Se eu pudesse pegar o verso 3 e colocar na manchete da Gazeta, da Tribuna, do Globo, do Estado de São Paulo, do Correio Brasiliense, nada seria mais atual. Você pode ler o 3 comigo? Vamos juntos? As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles, juntamente, urdem a trama. Notem que nós usamos no Brasil uma expressão muito comum, crime organizado. É verdade. O crime está organizado. Os que estão pondo a mão sobre o mal fazem isso diligentemente. Há um plano, há um projeto, há uma orquestração, há um planejamento para o mal. O que ele menciona aqui é o que nós chamaríamos de domesticar todo o Estado para o mal. É um conluio dos poderes para o mal. Porque você nota que o príncipe, o poder executivo, o juiz, o poder judiciário, os grandes, aqueles que detêm o poder econômico, falam dos maus desejos de sua alma e assim todos eles, notem, juntamente urdem a trama. O Estado está aparelhado para o mal. É assim que ele vê a realidade da sua liderança, da sua nação. Se você perceber comigo, a degradação generalizada da liderança é colocada no versículo 4. E é curioso a figura dele. Escutem, por favor. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinho. Note isso. Não tem nada mais, assim, difícil de lidar do que com um espinheiro, já sabia? Quem já lidou com região rural, se você vai se aproximar de um espinheiro, cortar um espinheiro, e dia que você se machuca, você se espeta, encosta, machuca. E ele disse que o melhor deles, não é o pior deles não, o melhor deles é como espinheiro. E ele disse que o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Então, quando ele olha e faz um diagnóstico da realidade do seu país, e ele está falando do povo da aliança, é de um tamanho desespero, que eles não são melhores do que um espinheiro ou uma cerca de espinhos. Mas o que vai acontecer? O que vai produzir isso? O colapso generalizado das relações humanas. Veja comigo, por gentileza, versículo 5. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Meus irmãos, você já pensou o que é uma relação dessa? Você não poder crer no seu amigo, você não poder confiar no seu companheiro. Você quer coisa pior do que isso? Não tem mais amizade. As amizades são aparentes, são por interesse. As pessoas se aproximam das outras apenas para oferir vantagens. Mas notem que estas relações, elas estão tão adoecidas que elas saem do contexto externo e vêm para dentro da casa, dentro da família. Veja você no versículo 5, parte B. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Sabe o que ele está dizendo? Não confie na sua mulher, não. É claro que ele está escrevendo como um homem, poderia ser o contrário. Não confie no seu marido, não. Até o casamento, a relação mais próxima e mais íntima das relações humanas, não merece mais confiança. Mas não é só a relação entre marido e mulher que já perdeu a confiança, não. No verso de número 6, ele avança. Você pode ler o 6 comigo? Vamos juntos? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os de sua própria casa. Então, notem que Miqueias está fazendo um diagnóstico da nação, do povo de Israel, do povo de Judá, do povo da aliança. E esse talvez seja um dos diagnósticos mais sombrios que você tem à luz das Escrituras do povo da aliança. Bom, talvez você possa dizer assim, bom, diante de um quadro desse eu faço o quê? Eu naufrago, eu entro em desespero.
eu perco a esperança. Vamos ver agora a confiança desse profeta. Veja você comigo, por gentileza, o que é que ele vai fazer. Em primeiro lugar, olha comigo o versículo 7. Ele olha para Deus em vez de olhar para a circunstância. Você lê o 7 comigo? Vamos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu gosto muito das chamadas conjunções adversativas. Diante de um quadro tão sombrio como este, veja a conjunção adversativa do verso 7. Eu, porém. Se você ler os nossos jornais, se você ler os nossos periódicos, se você assistir todos os jornais e noticiários, você entra em pânico. Não é porque eles estão maquiando, não. Às vezes até estão retratando mesmo a realidade. Às vezes deturpam, é fato. Mas se você ficar se alimentando só disso, você entra em pânico. Aí o profeta diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A pergunta para você hoje é, para quem você está olhando? Para onde você está olhando? Se você olhar para o problema, você afunda, você desanima, você fica desesperado. Ele tem uma resolução de fé, eu olharei. Ele tem uma postura de paciência, eu esperarei. E ele tem uma resolução de esperança, Deus me ouvirá. Mas notem, em segundo lugar, que ele olhou para a restauração divina em vez de olhar para a sua queda. Olha o versículo 8. Ó minha alma, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ô irmãos, que coisa linda. Ele está admitindo um resvalo, uma queda, um deslize. Mas mesmo que o povo de Deus tenha caído, mesmo que ele tenha fracassado, você não deve ficar olhando para os seus fracassos. Você não deve ficar olhando para as suas quedas. Você não deve ficar olhando para as suas desventuras. Você deve olhar para a restauração de Deus. Porque a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Ele não fica preso no cipoal das suas transgressões. Ele olha para Deus e encontra em Deus perdão, cura e restauração. Terceiro, ele olhou para a justiça divina em vez de se desculpar de seu pecado. Olha o versículo 9. Porque notem, irmãos, porque existe às vezes um perigo muito grande da pessoa ao viver, ou sentir, ou perceber, ou diagnosticar seus erros, seus pecados, começar um processo de desculpa, de transferência de responsabilidade, de usar a psicologia freudiana para dizer que o problema é o outro. Nossos problemas são halógenos e não autógenos. Ele não tem essa postura. No verso 9 ele diz, eu sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Ele não está desculpando o seu erro, ele não está transferindo a sua responsabilidade de fracasso. Ele está dizendo, eu pequei. E eu estou sofrendo, porque eu estou sofrendo as consequências do meu pecado. Ele não culpa Deus de ser severo demais. Eu sofrerei até que Deus julgue a minha causa e execute o meu direito. Mas ele tem uma esperança. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. No momento que você reconhece o seu pecado, você reconhece também que Deus perdoa, que Deus traz e cobre a nossa vida com a sua justiça. Então notem mais, amados irmãos. Quarto lugar. Ele olhou para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos, em vez de viver achatado por suas afrontas. Olha o versículo 10. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Você pode ter uma postura. Quando o inimigo ataca você, o inimigo mostra para você seu fracasso.
Quando o inimigo olha as suas desditas e as suas desventuras, diz: e aí, cadê o teu Deus? Você pode ficar amargurado, você pode ficar esmagado, mas ele não tem essa postura não. Ele olha ao contrário, para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos. E a partir do verso 11 até o verso 13, ele ainda olha para a prosperidade permanente do povo de Deus, em vez de ficar olhando para a sua desolação temporária. Se você notar, ele fala da reedificação dos muros. Ele já está olhando para além do cativeiro da Babilônia e a restauração do povo que volta, e volta para um cenário ainda mais otimista, de amplitude, de alargamento das suas fronteiras e da bênção do Deus eterno sobre eles. É certamente uma visão já da igreja, que vai alargar suas fronteiras de mar a mar, de montanha a montanha, e a igreja haverá de espraiar-se por todos os cantos da terra. Mas, amados, eu gostaria então de concluir tratando do último ponto desse texto, que é a esperança do profeta. Como é que o profeta traz esperança para o seu coração nesse cenário? Primeiro, faz isso trazendo 4 sólidos fundamentos. Sua esperança está firmada em Deus e não no homem. A partir do verso 14, confira comigo, ele começa a orar. E ele ora fazendo um pedido: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. A primeira coisa que ele pede para Deus, que Deus assuma o seu papel de pastor do seu povo. O pastor é aquele que, quando a ovelha se afasta, ele vai buscar. Quando a ovelha está doente, ele procura a cura dela. Se ela está desalentada, ele a pega no colo. E ele traz à sua memória essa imagem de Deus. Teu povo precisa de pastor. Precisa de cuidado. Precisa de cura. Precisa de restauração. Mas como é que Deus pastoreia o seu povo? Ele faz um pedido específico: apacenta o teu povo com a tua vara. A vara servia para guiar a ovelha. E a vara servia também para disciplinar a ovelha. A vara era um instrumento de direção e um instrumento de proteção da ovelha. Está dizendo: Deus, apacenta o teu povo com a tua vara. Mas que povo? Notem vocês, o rebanho da tua herança. A descrição que Miqueias está fazendo, irmãos, não é uma descrição dos pagãos, dos gentios da época, é uma descrição do povo da aliança. Apesar de todas essas mazelas que eu descrevi no começo desta mensagem, Miqueias está falando do povo da aliança. Apesar do seu e do meu pecado, Deus não rompeu a sua aliança conosco. Deus ainda nos vê como seu povo. Deus ainda trata conosco como seu povo. Se é preciso disciplinar, Ele disciplina. Se é preciso corrigir, Ele corrige. Mas na hora de curar, Ele cura. Na hora de perdoar, Ele perdoa. Na hora de restaurar, Ele restaura. E Ele está pedindo: Senhor, venha então e restaure e pastoreie o povo da tua herança. Segundo lugar, ele olha para Deus como o libertador do seu povo. Versos 15 a 17. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída do Egito, da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. E tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Eu já olho agora para frente e percebe que do mesmo jeito que Deus executou o primeiro êxodo, tirando o povo da terra do Egito, Deus tirará o povo de Judá da escravidão e do exílio da Babilônia. Deus não é apenas o pastor, Deus é também o libertador do seu povo. Mas, amados irmãos, em terceiro lugar, Deus é o restaurador do seu povo. Confira comigo os versos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? E ele começa mostrando que Deus é incomparável em seu ser. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Olha para os povos.
olha para os deuses dos povos, olha para as divindades que são servidas e adoradas ainda hoje. E a pergunta do profeta deva ser a sua, a minha, a nossa pergunta. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus além do nosso Deus. Ele é único. Ele é autoexistente. Ele é infinito. Ele é imenso. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é transcendente. Ele é soberano. Ele é o Criador. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Deus da nossa restauração. Não há Deus como Ele. Só Ele é Deus. Mas agora, Ele mostra que Deus é incomparável não apenas em seu ser, mas ainda Deus é incomparável em seu perdão. Veja você, versículo 18 ainda. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, irmãos, não importa a gravidade do pecado, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você tenha caído, não importa quão corrompido você esteja, como o povo de Judá da época, onde se corrompe o palácio, onde se corrompe o parlamento, onde se corrompe a corte, onde se corrompe o templo, onde se corrompe o comércio, onde se corrompe a indústria, onde se corrompe a família. E agora o profeta diz: não há Deus como tu, que perdoas, compassivo, que é tardio em irar, tem prazer na misericórdia, que pega todos os nossos, não alguns, mas todos os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar. Naquela época isso significava colocar num lugar que ninguém podia achar. Nas palavras de Corrie ten Boom, Deus ainda bota uma placa ali: é proibido pescar aqui. É assim que Deus trata a você e a mim. É assim que Deus perdoa os nossos pecados, por causa do seu Filho, do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário. Mas, finalmente, quarto e último lugar, irmãos, Deus é fiel para tratar o seu povo assim, por uma razão muito simples, descrita no versículo 20. Ele é o fiel cumpridor da aliança com o seu povo. Você pode ler o verso 20 comigo? Vamos juntos? Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel à sua própria aliança. E é por isso que Deus trata com você e comigo de maneira tão gloriosa e tão singular, perdoando-nos, restaurando-nos e levantando-nos para uma novidade de vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. É hora de voltar-se para o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa restauração. Amém.